Olá, hoje vamos falar sobre o livro Vendedor de Passados, que é do escritor que nasceu em Angola, mas é de ascendência portuguesa e brasileira, chamado José Eduardo Agualusa, e essa obra é leitura obrigatória da UEL. Eu já terminei a lista da Unicamp e da FUVEST até 2022, vou deixar as duas playlists aqui para você conhecer mais do meu trabalho. E agora, dando continuidade, vou ler os da UEL. Decidi começar por esse título porque é uma obra contemporânea, eu não o conhecia, então eu me senti mais motivada por ele. A origem do livro é muito interessante. Um dia, o autor, que estava morando em Berlim em 1999, teve um sonho. Sonhou que frequentava um bar com muitos brasileiros. Ao som de samba e chorinho, um homem sentou-se à mesa e se apresentou. Meu nome é Félix Ventura, sou angolano e vendo passados aos novos ricos do meu país. Quando ele acordou, ele já escreveu um conto protagonizado por essa personagem e posteriormente esse conto se transformou num romance. O livro foi publicado em 2004 em Portugal e logo depois em Angola e no Brasil. Obteve sucesso instantâneo de público e de crítica e foi publicado depois em vários idiomas. Em 2007, ao ganhar uma versão em inglês, ele conquistou o Prêmio Independent, concedido pelo jornal de mesmo nome, na categoria Ficção Estrangeira. E foi a primeira vez que um africano recebeu esse prêmio. A princípio, eu estranhei algumas coisas nessa obra, mas quando aprofundamos o estudo sobre ela, e tudo faz sentido. A personagem que narra a história é uma osga, que é um tipo de lagartixa, que mora na casa de Félix Ventura. Ele é um negro albino, que tem muito conhecimento, ele tem uma biblioteca muito grande, enfim, ele é um homem muito culto. E ele se utiliza de todo esse material e conhecimento para vender passados. Ou seja, ele recria passados mais interessantes para as pessoas que o procuram, seus potenciais clientes. Estes são novos ricos que querem ter uma história melhor para contar sobre si mesmos, conforme se observa neste trecho. Procurava-o, explicou, toda uma classe, a nova burguesia. Eram empresários, ministros, fazendeiros, camanguistas, generais, gente, enfim, com futuro assegurado. Falta a essas pessoas um bom passado, ancestrais ilustres, pergaminhos. Resumindo, um nome que ressoe a nobreza e a cultura. Ele vende-lhes um passado novo em folha, traça-lhes a árvore genealógica, dá-lhes as fotografias de avós e bisavós, cavalheiros de fina estampa, senhores do tempo antigo. Um dia, Félix recebe uma encomenda um pouco diferente. Chega à sua casa um tipo estrangeiro que já viajou por vários países, ele é um repórter fotográfico. Ele quer que Félix lhe consiga não apenas parentes falsos, um passado falso, mas ele quer inclusive novos documentos. Esse cliente deixa em pagamento $5.000, prometendo mais 5.000 quando tudo for entregue. Félix então ele entra um pouco em conflito porque ele falsifica histórias, não documentos, mas o dinheiro é tentador, então ele acaba cedendo. Os dois tornam-se amigos porque o José Bookman, que é a nova identidade desse cliente, passa a frequentar muito a casa do Félix. Enquanto a história se desenrola, o narrador personagem, que é essa osga, vai acompanhando todos os acontecimentos. Mas ele nos conta também sobre a sua vida anterior, quando ele era humano, e agora reencarnado nessa forma de osga. E nos conta também os sonhos que ele tem, onde ele nos narra fatos sobre si mesmo e sobre os outros personagens. E são esses fatos que dão à obra um tom de realismo fantástico. Até porque essa osga se lembra perfeitamente de sua vida humana. E uma metáfora que ele usa em relação à sua encarnação anterior é: a memória é uma paisagem contemplada de um comboio em movimento. E olha que legal como ele desenvolve essa ideia. São coisas que correm diante dos nossos olhos, sabemos que são reais, mas estão longe, não as podemos tocar. Algumas estão já tão longe, o comboio avança tão veloz
que não temos a certeza de que realmente aconteceram. Talvez as tenhamos sonhado, já me falha a memória, dizemos. E trazendo aqui para o contexto da história, o autor faz essa brincadeira o tempo todo entre a verdade, a possível verdade, a mentira, o passado, o presente, porque é justamente de recriar o passado que estamos falando. Então, se nossa memória, inclusive a coletiva, é tão nebulosa assim, é muito fácil transformar os fatos históricos e até modificar toda a memória de um povo. Conforme vamos lendo, percebemos que Félix é um contador de histórias. Quando o cliente volta para saber mais sobre seu passado inventado, Félix vai ampliando essa biografia de Bookman. Tanto que quando ele se cansa, ele pergunta ao outro: achas-me com cara de Sherazade? E se você por acaso não sabe, Sherazade é aquela personagem que conta as histórias em As Mil e Uma Noites. E até mesmo a biografia de Félix nos deixa em dúvida, pois não sabemos se ela é realmente verdadeira ou se ele criou a própria biografia. E esse potencial de contador de histórias fica claro nesse trecho. Acho que aquilo que faço é uma forma avançada de literatura, confidenciou-me. Também eu crio enredos, invento personagens, mas em vez de os deixar presos dentro de um livro, dou-lhes vida, atiro-os para a realidade. Surge na história também a personagem Ângela Lúcia, a quem Félix diz que tem muita luz. E não só no nome, essa referência porque Ângela Lúcia seria um tipo de anjo de luz. O fato é que a mulher vê luz em todos os lugares, ela se diz uma colecionadora de luz. Inclusive, ela também é fotógrafa. Será coincidência? E essa mulher vai ter a sua importância aí na narrativa, conforme ela vai se desenvolvendo. O pano de fundo da obra é o pós-guerra civil angolana. Na verdade, é considerado uma sátira aos dramas angolanos após esse período. A Guerra Civil Angolana foi um conflito armado que teve início imediatamente após a independência do país em 1975. Saber sobre isso é um aspecto importante para você entender alguns elementos que aparecem na história. Por exemplo, ele menciona uma profissão relacionada a encontrar e desativar minas terrestres, que é um problema sério em Angola. Um outro personagem que surge é um ministro que contrata Félix para escrever sua biografia. Félix então se torna uma espécie de ghostwriter. E aí é possível perceber que muitos fatos da história são inventados. Ele vai misturando coisas reais e falsas, como se vê nesse trecho. Félix costura a realidade com a ficção habilmente, minuciosamente, de forma a respeitar datas e fatos históricos. E isso reforça que é bem comum haver muito mito e muita fantasia em torno dos fatos históricos. E depende inclusive da ideologia dominante decidir qual versão será contada. Assim como aconteceu com a estátua de Borba Gato aqui em São Paulo. Em algum momento histórico, ela foi colocada ali como uma homenagem ao bandeirante. E mais recentemente ela foi alvo de crítica e foi inclusive incendiada por ser considerado um símbolo da escravidão. E voltando ao livro, nós vamos perceber que essa história do ministro será reeditada, como se percebe nesse trecho. No início dos anos 70, o ministro era um jovem empregado dos Correios em Luanda. Tocava bateria numa banda de rock, os Inomináveis. Estava mais interessado em mulheres do que em política. Esta é a verdade, ou antes, a verdade prosaica. No livro, o ministro revela que já nessa altura se dedicava à atividade política, combatendo na clandestinidade, muito na clandestinidade mesmo, o colonialismo português. Bom, o que se percebe aqui então é que o autor realmente faz essa sátira com a história de Angola, principalmente considerando tudo que Angola passou enquanto era colônia de Portugal e depois, quando se tornou independente.
Em vez de ter seus problemas resolvidos, eles simplesmente continuaram. Quem tomou o poder ali se manteve tão autoritário quanto os colonizadores portugueses. Isso gerou conflitos internos intensos e sangrentos, considerando que milhares de pessoas morreram. E para que isso não fique marcado na história, é preciso recontar de uma forma diferente, modificando essa memória coletiva com o intuito de se perpetuar no poder. Então, já finalizando, essa é a terceira obra angolana que eu leio. Eu já, para o vestibular da Unicamp, da FUVEST, eu já li Mayombe e Terra Sonâmbula, Mayombe de Pepetela, Terra Sonâmbula do Mia Couto. São excelentes obras e eu acho que você deveria conhecê-las. Ah, e tem também Niket, a história de poligamia, que também é muito bom. Aliás, eu estou amando toda a literatura africana que eu estou conhecendo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado a conhecer um pouco da obra. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.